Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui temos duas frases a serem destacadas antes de voltarmos ao início da nossa meditação de hoje. A primeira é: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Há muitos anos eu preguei aqui um assunto falando sobre esse mesmo texto, e eu bati de uma forma bem clara, objetiva, o ensinamento de que Pedro não é a pedra. Não é a pedra. Há uma corrente do cristianismo mundial que entende que Pedro seria a pedra, que Jesus teria dito: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e que estaria dizendo para Pedro: você é Pedro, pedra, e sobre você, que é uma pedra, vou edificar a minha igreja. Se Jesus tivesse dito que a pedra era Pedro, e que Jesus iria edificar a igreja dele em cima de Pedro, que também significa pedra, o nome dele, então essa igreja já teria caído alguns dias depois, né? Porque alguns dias depois dessa expressão, não digo que seja alguns dias, talvez alguns meses depois, Jesus estava sendo morto, e Pedro estava dizendo que não conhecia aquele homem e que não sabia quem era ele, e começou até a xingar, a blasfemar, dizer: não conheço. Então, se fosse sobre Pedro, já tinha caído ali mesmo, nos primeiros momentos antes da crucificação de Jesus Cristo, nos últimos momentos de vida. Então não era sobre Pedro. E eu me lembro que naquela ocasião havia uma pessoa aqui presente na igreja, e essa pessoa se ofendeu porque eu estava dizendo que a pedra não era Pedro, e ele deixou a igreja e nunca mais pôs os pés aqui dentro. Seria bom que eu pudesse sempre falar as coisas que agradam, né? Mas a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente está falando, tem que ser o que está escrito. Pedro não é a pedra. Pedro nunca entendeu que ele fosse a pedra. A igreja primitiva também nunca compreendeu que Pedro fosse a pedra. Isso foi aparecer no cristianismo mundial muitos séculos depois, quando alguém tentou dar uma torcida. Então a pedra não é Pedro. E a gente tem na Bíblia um texto, lá na segunda mensagem, se não me equivoco, a segunda mensagem que o apóstolo Pedro vai pregar. A primeira foi a do Pentecostes, e a segunda, ali no Atos capítulo 4, ele vai dizer: Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Então a gente não tem nada contra outras correntes religiosas, mesmo cristãs, mesmo correntes que a gente admira, que a gente gosta, que a gente tem até bastante carinho por todos eles, mas nosso compromisso é com o que está escrito. A igreja primitiva nunca compreendeu que Jesus estaria dizendo que a pedra era Pedro, e que era sobre Pedro que a igreja seria edificada. Não, a pedra era o que Pedro tinha dito. Ali estava a pedra. Que Pedro tinha dito o quê? Pedro tinha dito: tu és o Cristo. Esta é a verdade fundamental sobre a qual a igreja foi edificada. Quem era Jesus? Jesus era simplesmente um profeta, mais um profeta, como aqueles do Antigo Testamento. Por isso que ele estava perguntando: o que é que você diz o mundo que eu sou? O que é que as pessoas dizem? Aí quando Pedro vai dizer, ele fala: tu és o Cristo. Isso é que era a pedra. Essa declaração dele é que se constituía a pedra. Jesus não poderia edificar a igreja do Deus vivo se ele fosse um simples homem, porque um simples homem não poderia ter sobre si essa incumbência de levantar a igreja. Ele era a pedra fundamental. Ele era o Cristo esperado e revelado nas Sagradas Escrituras. Já a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. A segunda coisa que está escrito aqui, nesse versículo do livro de Mateus,
porque os 3 evangelistas contam esse episódio, mas Mateus é que amplia e conta mais coisas do que aconteceu naquele dia. O Senhor Jesus então diz assim: eu vou edificar a minha igreja sobre essa verdade, sobre essa pedra, a pedra da confissão que saiu dos teus lábios, Pedro. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Baixa só mais um pouquinho, que está meio alto para o meu ouvidinho. Meu ouvidinho fica ouvindo mais do que deve, né? Então observe bem, Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas do inferno. Já muitas vezes falei sobre isso aqui, vou repetir mais uma vez. Jesus estava dizendo que a igreja dele não seria derrotada nunca. Que é a igreja dele? É aquela casa espiritual construída em cima dele mesmo, porque ele é a rocha. Então a igreja dele estaria edificada em cima dele mesmo. Essa igreja é que nunca seria derrotada. Essa igreja é que é invencível. E a outra coisa que ele diz é que as portas do inferno não prevaleceriam. Quando você queria, nos tempos da antiguidade, atacar uma cidade, você tinha que derrubar as portas dela. Então, onde é que estava a entrada da cidade, a parte principal da cidade? Estaria lá nos portões da entrada. Se você queria atacar ou vencer uma cidade, você deveria primeiro derrubar os portões dela. Agora, Jesus não falou assim, que eu vou edificar a minha igreja e o diabo não vai derrubar as portas da minha igreja. Note que coisa especial que ele fala. Ele poderia ter dito, né? Eu vou levantar a minha igreja e diabo nenhum vai conseguir derrubar as portas da minha igreja. Ele não fala isso. Ele fala que ele iria edificar a igreja dele e as portas do inferno não iriam prevalecer. Ou seja, aonde é que ele iria realmente edificar a igreja dele? Aonde ele colocaria a construção da igreja dele? Ele está dizendo que ele ia colocar a igreja dele nas portas do inferno. Que a igreja dele seria um exército levantado diante das portas do inferno. Essa é uma coisa muito séria para a gente encontrar na Sagrada Escritura. Jesus nos salva, nos tira do pecado e nos constrói diante das portas do inferno. Para quê? Para que o inferno seja derrotado e não para que ele contamine a igreja. Quando você quer derrotar alguém, ou uma igreja, ou uma família, ou uma pessoa, é só você deixar as portas do inferno entrar dentro da vida da pessoa ou da igreja. Agora, a igreja dele, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus, o inferno não conseguiria resistir a ela. Ela avançaria contra o inferno. Mas a igreja também é composta por gente, seres humanos. Então, esses seres humanos são frágeis, fracos e falhos. E se eles não prestarem atenção na rocha na qual eles precisam ser edificados, em cima da qual eles precisam estar fortalecidos, em cima da qual eles precisam estar firmados, se eles não firmarem os seus pés na rocha, então o inferno vai conseguir destruí-los, porque eles estão bem perto. Se eles estão dentro da igreja, próximos da igreja, eles estão bem perto das portas do inferno. Eles não ficaram escondidos longe, eles estão ali, na cara do inferno. E o único jeito de você vencer o inferno é você permanecer de pé diante de Jesus, mas com os seus pés sobre a rocha. Quando a gente está com os nossos pés em cima da rocha, o diabo não vai conseguir nos vencer. Mas não se esqueçam, nós estamos diante das portas do inferno. Por isso que a gente fala assim, parece que o diabo está nos atacando demais. É claro, a gente está grudadinho com a porta da casa dele. E o inferno não é o lugar que ele mora. Por que Jesus edificaria diante da porta do inferno? O inferno é o destino daqueles que rejeitam Jesus, é o destino daqueles que estão caminhando nesta terra, indo até o objetivo final. Eles estão indo para o Hades, eles estão indo para o inferno. E quando a Bíblia fala que Jesus nos colocou diante, é para que a gente
impeça pessoas de caírem no abismo lá. Cada vez que fala sobre isso, eu me lembro da conversão do pastor Pedro, hoje pastor, né, da cidade de Dobrada. Quando ele se converteu, foi por uma ação miraculosa de Deus, família destruída, tudo destruído, sonhos, projetos, tudo destruído. E um dia então, já sem nada, sem emprego, sem religião, porque até os seus líderes religiosos tinham chutado ele, agora com um amante, com tudo isso que não vem ao caso ficar repetindo aqui, a família se aproximou de Jesus, a esposa tinha se convertido, mas ela não queria mais saber dele, porque ele não tinha abandonado o caminho errado. Aí ela foi embora, lá para Mato Grosso, e ele, desesperado, em pânico, pelas primeiras vezes na vida, entrou aqui dentro para pedir oração. No templo antigo nosso, tinha uma galeria no fundo, e embaixo tinha 2 salas. E uma dessas salas era a reunião de homens, de oração. E numa dessas reuniões, ele estava presente. E ele precisava de socorro de Deus. Depois ele foi embora, atrás da família, lá em Mato Grosso. Não lembro mais o nome, mas é Mato Grosso. E lá um dia, lá próximo da família, ele teve um sonho. E ele via uma estrada que descia para um abismo. E ele não estava nem naquela estrada e nem estava longe dela. Ele estava na beiradinha daquela estrada e também na beiradinha daquele abismo. E no sonho dele, em pânico, em desespero, ele via as pessoas indo alegres, tranquilas, despreocupadas, descendo por aquela estrada larga, bonita, espaçosa, mas repentinamente caindo no abismo, caindo. Vendo aquela cena no seu sonho, ele começou a ficar desesperado, e aí ele ouvia a voz dizendo: você está bem pertinho de cair também. Você está na beiradinha. E aí ele disse: não, eu não quero cair, eu não quero continuar no caminho que eu estou. Aí ele se converteu, voltou para cá, a família foi restaurada, e aí quem conhece a história sabe os milagres tremendos que Deus fez. Já se passaram muitos anos, mais de 20 anos, então a coisa que Deus fez foi verdadeira, porque está de pé até hoje lá, na cidade de Dobrada. Hoje ele é pastor, com o nosso trabalho aqui de Bitinga, nosso ministério também lá de Araraquara, acabou fundando a igreja que está lá na cidade de Dobrada, da qual ele é o pastor hoje. Deus impediu que ele caísse no buraco. Mas as pessoas precisam prestar atenção, precisam tomar cuidado. Praticamente já é a pregação, né? Falei que é só um parênteses que eu ia fazer, mas que praticamente já foi tudo, né? Jesus edifica a igreja dele, ele coloca a igreja dele na porta do inferno, porque é o caminho que está indo para o abismo. E ele coloca lá para impedir que as pessoas passem indo para lá. O lugar que aquele irmão estava era um lugar muito perigoso, mas o lugar que a igreja está é na beira também, na entrada do abismo, nas portas do abismo, mas ela não corre risco, porque ela está em cima de uma rocha eternal, da rocha dos séculos. E se você está aqui e a sua vida está correndo risco, olhe embaixo dos seus pés, dá uma espiada, porque se embaixo dos seus pés não tiver rocha, tiver areia, tiver terra que não é uma terra muito sólida, então cuidado, porque você tem que estar com os pés em cima da rocha. Que alicerce você tem debaixo dos seus pés? Você quer permanecer de pé, você quer ficar forte, você quer ficar firme, você tem que ter rocha debaixo dos seus pés. O que é ter rocha debaixo dos seus pés? É ter uma vida certinha e nunca fazer nada errado? Com certeza, mas só vive uma vida certinha, sem nunca ser destruído, sem nunca fazer nada errado, quem está com os pés em cima da rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, não vale a pena a gente repetir muitas vezes. Essa rocha se chama Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, o prometido, o herdeiro, o Rei, o Senhor, o sumo sacerdote de nossa vida, de nossa fé, o alicerce da igreja dele. Da igreja, o alicerce é Jesus Cristo. Irmãos, nós não temos para onde fugir.
Estamos aí às voltas com uma tragédia que está vindo sobre o mundo, que veio sobre o mundo, uma tragédia que nos alcançou aqui em Bitinga também, mas se os nossos pés estão em cima da rocha dos séculos, da rocha que é Jesus, a gente não será levado de enxurrada. O temporal, a enxurrada não vai conseguir nos levar embora. Onde estão os seus pés? Em cima do que você está? Você está realmente firme? Você está realmente com os seus pés firmados na verdade? Nós não somos salvos porque a gente faz tudo certinho e nunca comete erro. Nós somos salvos pela graça de Deus que nos alcança, mesmo a gente estando no buraco, na tragédia, na beira do abismo. A graça de Deus vai lá e nos traz de volta. Mas essa graça, você tem que permitir que ela continue operando na sua vida, porque essa graça também vai fazer você ficar de pé, sem você ser levado por enxurrada, por ataque maligno. O Senhor Jesus falou, quando o diabo vem na vida de uma pessoa, ou um valente, mais valente do que aquele valente que destruiu a vida de alguém, então chega alguém mais valente, esse mais valente se chama Jesus, e ele vem, ele amarra aquele valente antigo, ele amarra aquela obra maligna, e aí passa um tempo, aquela casa é trabalhada, limpa, né, purificada, fica bonita, fica enfeitada, mas Jesus não assumiu o comando, ou seja, está só limpa, bonitinha, mas não tem ninguém morando. Jesus não assumiu o comando, não entrou para morar dentro. E quando isso acontece, aquele valente que morava lá dentro, Jesus disse que ele dá uma voltinha e vem ver se está tudo, como é que está aquela casa. Aí ele volta, ele fica contente, porque ele vê a casa bonita, arrumada, a pessoa está firme, está contente, está alegre, mas Jesus não está dentro. Quando Jesus não está dentro, a casa não está edificada na rocha. Então esse é um alerta para todo mundo que está ouvindo a gente pela internet, para todo mundo que está aqui dentro, todo mundo que vai ouvir essa palavra daqui a uns meses, vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, depois, o mundo inteiro, se não tiver na presença de Deus, em santidade, ali na rocha dos séculos, vai vir a tempestade e vai levar embora. Jesus contou ainda outro texto, outra história sobre o homem que vai construir a sua casa e ele constrói na rocha, e o homem que vai construir a sua casa e constrói na areia. E diz que a mesma coisa que acontece com quem construiu na areia, vai acontecer com quem construiu na rocha, na pedra. A mesma coisa, as circunstâncias são as mesmas. Tudo que acontece com quem constrói a casa na rocha, vai acontecer com quem constrói a casa na areia. A casa podia ser igualzinha, bonita, né? Construída pelo mesmo pedreiro, caprichado, material muito bonitinho até, bonita de se ver, mas se embaixo não tem alicerce, é só o primeiro temporal para ela cair. E aquele que ouve o Evangelho, que se converte de verdade, que aceita Jesus, tem que prestar atenção, para que embaixo da sua vida ele tenha certeza que existe rocha sólida, porque se for diferente, ele vai rodar, chega uma hora que ele vai cair. Quem cai é porque ele não tem chão debaixo dos seus pés, não tem rocha debaixo dos seus pés, não tem a pedra debaixo dos seus pés. Estamos passando um pequeno probleminha na casa do meu pai, como muitas outras casas na cidade aconteceram, problemas parecidos com isso, de movimentação do solo, coisa simples, se Deus quiser vai ser resolvido tudo rapidamente. Mas aí, como aconteceu na casa do meu pai, recebemos a visita da equipe de engenheiros da cidade, e aí fomos informados que isso é comum na cidade de Ibitinga. Porque nessa área aqui, especialmente onde está a igreja, aqui nessa área aqui, segundo me explicou o engenheiro, tem uma camada muito grande de terra, mas embaixo da terra uma camada muito grande de pissarra. E só lá embaixo, mais de 50 metros abaixo, é que vai encontrar a rocha, a pedra.
Ou seja, se uma casa em Bitinga quiser realmente ter chão firme, teria que fazer o alicerce e ir até lá, passar por todas as camadas para chegar lá embaixo. Então é uma loucura imaginar que uma casa faça isso, né? E por causa disso, às vezes uma infiltração de água, alguma coisa abala o chão. Isso nos alerta, porque a nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você pensa, mas pastor, está tão forte, bateu o chão, batido o chão. Cuidado, porque às vezes o chão batido não significa que você está com um alicerce forte. Então, irmão, não estou falando de casa aqui não. Falando com uma outra pessoa, contando o que tinha acontecido ali na casa do meu pai. Que não chegou a acontecer, mas que ameaçou acontecer. A pessoa disse, nossa, eu sei o que é isso. Nós passamos exatamente a mesma coisa na nossa casa. Tudo nessa região de cá aqui, do lado de cá. E aí eu pensei, meu Deus, né? A gente só fica sabendo que tem coisa que é quase normal quando acontece com a gente, né? Como aconteceu comigo quando nós tivemos o aborto, o nosso primeiro filho, quando Deus levou embora, antes mesmo que ele começasse a desenvolver, eu não sabia, né? A esposa está aí hoje, mas eu não sabia que isso era uma coisa comum, porque ninguém fica contando essas coisas, né? Então, quando aconteceu comigo, com a Meia, eu quase dei um infarto em mim, quase morri, de nervoso, de desespero, e eu pensava, meu Deus, por que comigo? Só comigo, Senhor, né? Aí você encontra um e fala, não, isso é normal, aconteceu comigo. Aí o outro, aconteceu comigo. Aí aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus, é mais comum do que eu pensava. Então não é só eu, não foi só comigo. Deus não estava com raiva de mim. Eu falei, não, mas isso é normal. E foi dolorido, com certeza foi dolorido, né? Mas a nossa vida estava na rocha. Eu ainda me lembro como é que eu me comportei naqueles dias daquele episódio. Estava aqui na cidade quando nasceu o Wesley, estava aqui na cidade uma outra pessoa. Mas fazendo uma conferência aqui, uma missionária chamada Valnice Milhomes. Mas esse fato aconteceu antes. Mas nós tivemos uma crise com aquele fato do aborto espontâneo que aconteceu. A gente não sabia. E os médicos são pessoas maravilhosas, né? São tranquilos. A gente foi no médico naquela ocasião e ele disse, acho que não sei, acho que não vai dar certo, parece que eu não estou vendo, parece que o coração não está batendo. Faz o seguinte, daqui uma semana você vai lá no consultório que a gente vai fazer um exame. Uma semana de pânico, de desespero, de sofrimento. Até que uma semana depois ele falou assim, realmente não foi, né? Tranquilo assim, para eles tão tranquilo, tão natural, né? Mas depois nasceu Wesley. E quando nasceu Wesley, no nascimento do Wesley foi outra vez. Parecia que a casa ia afundar, porque aconteceu com a esposa uma coisa que a gente não sabia o que era, e nem ela, nem o médico sabia, ninguém sabia. E nós estávamos aqui numa festa espiritual gigantesca. Valnice Milhomes, no auge da sua popularidade, da unção de Deus na vida dela, veio aqui para Ibitinga. Não tinha onde pôr as reuniões, alugamos um salãozão lá embaixo, onde hoje é o segundo fórum da cidade, e ali foram as reuniões. E nós no hospital, com o nascimento do Wesley e a esposa paralisada. Não sabia se ia ser para sempre ou não sabíamos nada. Wesley tinha nascido, estava bem, com saúde, graças a Deus, está aí até hoje, né? Mas ela paralisada, ia ficar paralítica, ninguém sabia o que era. Então é claro que isso chacoalha a vida da gente. É claro que essas coisas que a gente passa na vida dá um abalo, mas se tiver com a vida na rocha, tiver chão firme lá embaixo, não vai afundar. Não vai afundar. Não vai afundar. Deu um abalo, mas que afunda, não afunda. Já contei tantas vezes isso, mas se encaixa aqui, vou repetir de novo, né? Eu não queria mais nem cantar louvor, porque eu era ministro de louvor aqui. Eu não era pastor, eu era pastor, mas não era ministro de pregar, eu era de cantar, dirigir louvor. Então, eu não queria nem chegar aqui na igreja antes que só chegava aqui depois que acabava o louvor, porque eu não queria que ninguém perguntasse para mim, você não vai lá em cima? Você não está cantando hoje lá em cima? Não queria que ninguém me perguntasse, porque eu não iria cantar. Porque eu no meu coração pensava, o que Deus fez comigo? Por que permitiu que eu passasse esse sofrimento todo?
mas eu estava na rocha. Então quem está na rocha pode sofrer um pouquinho, pode levar um abalozinho, um pequeno que seja, mas não vai afundar, não vai cair, não vai ser levado pela enxurrada, o capeta não vai conseguir destruir, não vai levar de volta para o abismo, porque a presença de Deus vai sustentar. Por isso aquela música que a gente cantou quando começou, sua presença é real. Põe aí. Vocês lembram? Bem baixinho que eu quero ver se eles cantam. Sua presença é real. Quero ouvir vocês cantar. Você não dá vontade de cantar? Canta. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, na minha vida, na sua casa, na sua família, você que está pela internet, não importa o que está se passando, o que está acontecendo, se a presença de Jesus estiver na sua vida, então as coisas pode abalar bastante, mas não vai afundar, não vai destruir. Não sei como é que está acontecendo na sua vida. Não sei o que vai acontecer, só sei que veio no meu coração hoje, era falar sobre isso. Já nem vou entrar no resto dos temas, fica para outra vez. Porque eu fui dirigido pelo Espírito Santo para salientar essa frase aqui. Quem está na rocha não vai cair. Eu estou cansado de ver pessoas que se convertem, se batizam, depois você procura, cadê? Já voltou para o pecado, já está arrebentado no mal, já caiu de volta na bebida, já está pelas ruas e pelas sarjetas da cidade, e eu fico pensando, estava na rocha ou não estava? E sabe o que eu descubro às vezes? Que tem gente que tenta voltar e não consegue voltar para o mundo, né? Tem gente que se converte, vem fervoroso, alegre, e depois tenta voltar para o pecado. E tem aqueles que voltam e você nem percebe que um dia tinham saído de lá. O que eu estou querendo dizer? Que aquele que volta, e você olha e fala, meu Deus, parece que nunca saiu, está todo feliz, se regozijando no barro e na lama, parece que nunca saiu de lá, né? Mas aquele que vem, e aí qualquer coisinha consegue empurrar para a sujeira, para o buraco, para a lama, você olha para ele e você sente como é que ele ou ela está. Às vezes está em desespero, às vezes não consegue retornar, às vezes não consegue se levantar, mas está em desespero, está em pânico, não está contente, está sentindo peso, porque agora já não é mais de lá. Não é mais de lá, não pertence mais à sujeira. Quando você pega uma porca e você lava a porca, e ela bota brinquinho na porca, e bota fitinha na cabeça do porco ou da porca, ela está linda, maravilhosa, né? Mas ela continua sendo porca, ou porco. Se você der chance, ela vai voltar e vai se refestelar no lodo, na lama, na imundícia do chiqueiro, como se nunca tivesse saído de lá. Mas quando você pega alguém que tem cara de porco, focinho de porco, tem orelha de porco, né? Mas você arranca a alma de porco e você coloca no lugar da alma de porco a alma do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor Jesus Cristo lá dentro, não é mais porco e não é mais porca. Tem cara de porco, mas não é mais. Aí alguém fala, vem aqui, você sempre participou comigo aqui, ele vai, mas a hora que ele chega perto, já dá uma ojeriza por dentro, dá quase que um enjoo, e a pessoa quer escapar, às vezes não consegue na hora, mas o Espírito Santo vai dizer, você não é mais daí, você não faz mais parte disso aí, você está na rocha agora. Não quer dizer que a gente nunca tropeça, não, a gente tropeça às vezes, mas se a gente está na rocha, o Deus que está na rocha vai levantar a gente e colocar de novo na sua presença, porque a presença dele é real. Você pode dizer um amém?
Irmão, e você que está na internet, se você já teve vontade de voltar para trás, é porque a sua coisa de dentro, a sua alma lá dentro, a sua situação interna não foi modificada ainda. Mas se você deixou Jesus entrar dentro de você e fez você de novo, e realmente você é crente de verdade, não porque o pai e a mãe trouxe, mas porque você é de verdade, então tenha certeza que Jesus não vai desistir de você. Ele não vai te abandonar. Ele vai atrás de você. Eu posso até não ir. Pastor humano, homem, mulher, pode até não ir atrás da ovelha que se extraviou, mas ele vai. Que quando a gente aceita Jesus, a gente não aceitou o pastor da igreja e nem a pastora da igreja, a gente aceitou o Senhor Jesus, que deixou a sua glória e veio aqui para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, quando a gente aceita Ele como nosso pastor, Ele não desiste da gente. Tem uma parte que você pode fazer? Provavelmente tem, né? Tem alguma coisinha que sempre sobra para a gente, mas é tão pouco, tão pouco. Às vezes a única coisa que sobra para alguém é se levantar e dizer: Senhor, estou arrependido. Senhor, eu me arrependo, peço perdão. Ainda me lembro, a doutora Silvana era líder de jovens, no tempo que eu também era jovem, fazia parte, não era tão jovem ainda, mas uma vez no retiro de carnaval, lá pregando, ela dirigia a nossa união de mocidade. Ela trouxe uma palavra e ela dizia assim: olha, se você pecar, não demora nem 1 minuto para pedir perdão. 1 minuto já é mais do que suficiente. Se deixar passar 1 minuto, 2 minutos, o capeta chega primeiro. Então não espere. Você viu que você pecou, já pede perdão, mas pede perdão de verdade ali, porque assim o demônio, quando ele chegar, você já está com o seu coração afinado com Deus. Quem sabe ainda tem coisa para consertar, mas você já pediu perdão. Se levante. Quando você pede perdão, o Espírito Santo já está levantando você. Quantas vezes eu tive oportunidade de provar isso na minha vida? Às vezes a gente faz bobagem, mas no minuto seguinte: Senhor, eu errei. Não sei porque eu fiz isso, Senhor. Não sei porque que eu deixei isso acontecer na minha vida. Me perdoe. E o Senhor já está levantando você. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Irmã, canta a estrofe dessa música. Então adorarei, então eu louvarei. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Então me renderei totalmente a ti. É isso que eu queria que a irmã cantasse. Olha o que a gente tem cantado aqui. Então me renderei totalmente a ti, Senhor. Render-se. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. E ficando em pé, você está dizendo: Senhor, eu me rendo a ti totalmente, Senhor. Totalmente a ti. Então me alegrarei, então te adorarei, então me renderei totalmente a ti. Irmão, irmã, canta isso, que você vai se render totalmente ao Senhor.
E você vai sair desse culto nesta noite, eu mesmo aí na sua casa, você vai terminar esse culto totalmente restaurado e de pé. Totalmente. Então, vamos cantar? Vocês? Então adorarei. Levante a sua mão, irmão, irmã. Onde você estiver, levante a sua mão. Então eu louvarei. E então me renderei totalmente a ti. Levante a sua mão e ore, irmão. Ore comigo no encerramento deste culto. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor tem nos mantido em sua presença. Me lembro também, Senhor, quando o Senhor disse a Moisés, quando ele reclamou da caminhada, quando ele disse que ele não estava aguentando, e o Senhor disse para ele: você vai caminhar sozinho. De longe eu vou estar te protegendo, mas você vai sozinho. E ele disse para o Senhor que ele não conseguiria ir. Eu não vou sozinho, disse Moisés ao Senhor. Então o Senhor, ouvindo o clamor do coração dele, o Senhor disse: sim, meu servo, a minha presença irá contigo. A sua presença, Senhor, a sua presença é a que traz alento, traz descanso e traz vigor. É a sua presença que nos levanta e nos fortalece, Senhor. Senhor, quantas pessoas estão fragilizadas nesses dias. Quantos, Senhor, que não vigiaram e caíram fragorosamente. Quantos que se arrebentaram no chão. Alguns não tinham nada, por isso se arrebentaram, mas outros eram teus, pertenciam ao Senhor, e eu sei que o Senhor não desistiu deles. Espírito Santo de Deus, começa com a nossa vida. Espírito Santo de Deus, começa com a minha própria vida, mas traz o teu socorro e o teu milagre para a nossa igreja e para a nossa cidade. Espírito Santo de Deus, repreende a ação maligna que tem afastado pessoas da sua santidade. Oh Deus Todo-Poderoso, entra com providência nesta casa que está em sintonia neste culto. Oh Deus Todo-Poderoso, entra com providência naquele que está fragilizado, com medo de morrer. Senhor, entra com providência e com socorro naquele coração, naquele irmão, naquela irmã que está gelado, que já não tem mais coragem e nem força para te adorar, para te dar glórias. Espírito Santo de Deus, vem sobre esta cidade, vem sobre esta igreja. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus eterno. Nas mãos poderosas do Senhor, nós entregamos cada irmão, cada irmã que está aqui. Que ao sair deste culto nesta noite, todos que aqui vieram saiam diferentes do jeito que entraram. Que nunca mais o maligno derrube ninguém. Que nunca mais o inferno prevaleça, porque está escrito que o inferno não prevaleceria. Esses que o Senhor arrancou do abismo nunca mais retornarão ao abismo. Aleluia. Aleluias, Pai.
Receba a bênção final que vai ser cantada pelo nosso irmão. Feche os seus olhos e receba no seu coração. Te abençoe E faça resplandecer e faça brilhar seu rosto sobre ti. rosto em ti. Aleluia. E conceda Sua paz. graça. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. E a bênção se derrame Sobre sua até mil gerações, sobre sua casa. da família de teus filhos. Que a bênção venha na sua casa. De teus filhos, Sobre os seus tua netos. presença te acompanhe, Sobre os doentes. traz e Sobre os caídos. confiante, Sobre os que estão nos hospitais. em ti, Que a bênção venha. contigo, Que a bênção venha. e de Que a ti, bênção venha. noite, a Aleluia. e saída. Fica balachuri andalamai. Teu choro é por Aleluia, ti, Deus. é por ti. Shidekam. Louvado seja Deus. A bênção tua venha, Senhor, sobre a Ibitinga, sobre a nossa região, sobre todas as cidades e igrejas que estão assistindo o nosso culto nesta noite. Recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração real. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Se cuidem nessa semana, se protejam, mas principalmente cuidem da nossa vida espiritual. Na paz do Senhor nos despedimos.